Aleluia. A gente vai continuar nesse espírito de adoração. Eu vou pedir rapidinho se o pessoal da mídia pode projetar aqui no telão. Salmo 23:6. Pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Eles vão ler ali em cima. Salmo 23:6. Certamente a bondade e o amor ou a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, vai. E viverei e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora entenda uma coisa. O que é que eu entendi quando a gente estava louvando aqui? Que a tua bondade me seguirá, e é muito bom a gente ser perseguido pela bondade de Deus. Mas a Bíblia, não sou eu que estou falando, nem aquele que escreveu essa canção, com certeza inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Salmo 23:6, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias da nossa vida, e eu habitarei para todo sempre. Eu aprendi com um amigo que eu amo muito aqui, ó, Pinaldinho, dá um oi assim, tá malhado, meu, tá. Dá um oi e fala assim, ó. Uma vez a gente falando sobre o temor do Senhor, e ele me ensinou uma coisa: o temor do Senhor, não, a alegria do Senhor é a nossa força. E Naldinho que me ensinou isso, foi uma inspiração que o Espírito Santo deu a ele, que a alegria do Senhor é a nossa força, é que o Senhor se alegra quando Ele nos vê forte, independente da situação. Tá difícil, tá na prova, mas a gente tá forte, e o Senhor se alegra porque Ele sabe que é a nossa fé nele que nos faz caminhar e avançar e permanecer. Por isso Ele se alegra. Ele me ensinou isso. E pegando isso que Ele me ensinou, quando a gente traz para esse versículo, o que é que eu entendo? Se a gente habitar na casa e na presença do Senhor para sempre, aí então a bondade e a misericórdia dEle hão de nos seguir. Mas se a gente andar vagando pelo mundo, se a gente andar fora da presença, não tem como a bondade e a misericórdia nos seguir, nos perseguir, nos preencher a todo momento. Então que a gente faça este coro aqui mais uma vez, Senhor, a tua bondade me seguirá, a tua bondade me seguirá, a tua bondade me seguirá, mas eu hei de habitar na tua presença todos os dias da minha vida, para todo sempre. Obrigado, Senhor, que por graça nós somos alcançados e tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E no dia em que nos encontramos com o Teu Filho Jesus, Senhor, e fomos alcançados e resgatados, nós entendemos a deliciosa presença de Deus na nossa vida. E nós queremos habitar na Tua presença para todo sempre. Então temos certeza, como a Tua palavra nos garante em Salmo 23:6, que a Tua bondade e a tua misericórdia hão de nos seguir todos os dias. Imagina a gente ter certeza que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham. A bondade já está aí, muito claro que vai ser tudo muito bom, porque é a bondade de Deus, não é a bondade dos homens. E a misericórdia dele, a Bíblia em outra passagem fala que ela se renova a cada amanhecer. E quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais bondade de Deus na nossa vida. Quanto mais a gente busca a presença de Deus e quer habitar na presença dele, a misericórdia dele também vai nos perseguir. Aleluia! Glória a Deus! Estou feliz, não sei vocês, mas eu estou. Você está com sua Bíblia aí, sua Bíblia de papel, sua Bíblia digital? Quiser abrir conosco, eu vou ler igual o texto, para que daí então a gente possa seguir, vocês possam sentar no livro de Juízes. Juízes capítulo 4. Juízes 4:21. Eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora. Se você achou aí, diga aleluia. Se você não achou, olhe para o telão. Está lá? Oh, aleluia, isso é fé. Então assim está escrito na palavra do Senhor, na palavra inerrante de Deus, a que prevalece. Mas quanto Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão, e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou preso ao chão. E foi assim que Cícera morreu. Amigo Espírito Santo, companheiro de jornada e de vida, obrigado porque a leitura da Tua palavra foi feita, Pai, e agora nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus, nosso companheiro e amigo, permaneça conosco e agora, Senhor, unge os nossos ouvidos de todos que aqui estão,
e toma nossos corações e nossas mentes cativas a Ti, para aquilo que a gente vai falar nessa noite, a gente venha entender, e entendendo, possamos aplicar, Senhor, aqui na nossa jornada, para a Tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, aleluia. Tem crente na casa, sabe? Amém. Pode se assentar, por favor. Para quem já teve aqui aquele sentimento, espera aí, Verônica, me dê 10 segundos de sua atenção. Quem já teve aquele sentimento assim de ser perseguido de galera? Sou eu, meu irmão. Tá vendo Verônica ali? Dê um oi, Verônica. Tá vendo a Amandinha ali? Dê um oi, Amandinha. Se eu correr de cá, me pega. Se eu fugir de lá, me segura. Por que eu estou falando isso? Quem me viu hoje ali, do lado da câmera, estou eu com um potinho assim de água, eu fui disciplinado. Eu estava com um canudão, eu estava... Porque a dali me pegou, botou um tubo no meu nariz para descer na garganta, nada agradável. Nada. Videolaringoscopia. Falei bonitinho? Para os íntimos, videolaringo. Eu não quero ser íntimo disso, mas foi videolaringoscopia. E Verônica está me acompanhando e tratando para que eu não fique mais rouco, porque eu já creio em nome de Jesus que eu não vou ficar mais, porque eu não vou deixar de pregar, não. E aí a Amandinha já olhou, então, para compartilhar com a igreja, que não tinha nada, não foi a Amandinha de lesão, de fenda, de nada. Então é só uma questão de malhação das cordas vocais, que eu já estou fazendo com o meu... Fiz ali, Verônica, presta atenção, que eu fui disciplinado. Fiz alongamento, ela alonga o pescoço, giro para um lado, giro para o outro, fiz tudo que você mandou. E quando eu terminar aqui de pregar, eu vou fazer o vu sem som, só o... Vou fazer, porque eu sou um aluno disciplinado. Obrigado, Vero, obrigado, Amandinha, amo vocês, que o Senhor devolva a vocês o galardão que vocês têm direito, em nome de Jesus. Mas vamos aqui direto à palavra. Essa semana que passou, eu estudando na minha devocional, eu já falei aqui na igreja, esse ano estou tendo uma experiência que para mim tem sido ímpar, né? Já há alguns anos que eu tenho feito a leitura anual da Bíblia, e já fiz vários devocionais diferentes. A leitura na ordem cronológica, a leitura na ordem inversa. Já fiz a leitura normal de Gênesis e Apocalipse. E esse ano eu estou fazendo 2 planos diferentes. Estou fazendo um plano normal, né, de Gênesis e Apocalipse, ali da Sociedade Bíblica, um plano normal da Bíblia de leitura. E estou fazendo também um plano de Robert McChain. É um plano muito legal. Ele é colocado diferente, a forma como você vai ler a ordem. E quando você lê esse plano, você termina um ano, você vai ter lido a Bíblia toda uma vez, sendo que o Novo Testamento e o livro de Salmo 2 vezes. Então, como eu estou fazendo 2 planos, quando terminar esse ano, eu vou ter lido a Bíblia 2 vezes, o Novo Testamento 2 vezes, 4 vezes, o livro de Salmos 4 vezes. Então, às vezes, o que está sendo muito legal essa experiência, porque às vezes você lê uma coisa na leitura ali cronológica da Sociedade Bíblica, e quando você passa tipo 2 semanas ou 3, no outro plano você lê aquela passagem, aí você se lembra e o Espírito Santo começa a te ministrar algumas coisas, e coisas vêm à sua mente, e eu não tenho mais deixado de, quando eu faço minha devocional, tenho nem que seja um pedacinho de papel ali, em um lápis, eu rabisco alguma coisa, e depois já passo para o bloco de notas, e vejo, Senhor, o que é, Senhor, me dizer, vai falando que eu vou anotar. E recentemente, estudando na devocional o livro de Juízes, né, eu me peguei nessa passagem, uma passagem que eu confesso eu nunca tinha estudado muito, já tinha ouvido falar, já. E até recentemente, neste ano, né, Tati compartilhando comigo, ela como faz estudo de mulheres, todas as terças-feiras elas estudam a Bíblia juntas, e elas só estudam sobre mulheres da Bíblia. E eu sei que ela já tinha falado sobre Jael, e ela, quando ela falou como Jael, na terça-feira que ela estudou Jael, que eu não lembro quando foi isso, mas acho que foi esse ano ainda, ano passado ela falou comigo, amor, porque Jael, porque isso aqui, eu falei, amém, tal, e foi bênção. E aí, quando eu estava estudando agora o livro de Juízes essa semana, o Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração, eu falei, não, eu vou ter que anotar isso. E aí, na sexta noite, eu acabei encontrando o Zé na rua. Eu falei, Zé, eu estou com um negócio do livro de Juízes, meu irmão, que não sai da minha cabeça, 4:21 e tal, mas eu não sei o que é que eu vou falar, Zé, porque isso está na minha cabeça, eu tenho anotado as coisas, e aí continuei anotando, ontem anotei mais uma parte, e hoje, em casa, eu ali estudando isso, e mais coisas vieram, eu falei, Senhor, eu vou ter que repartir isso com a igreja hoje, porque eu achei uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão linda e tão profunda, que eu quero que eles entendam da mesma forma que eu entendi, e que entendendo a gente consiga chegar onde o Senhor tem sonhado para cada um de nós, amém? Então, sem mais delongas, a gente leu. Eu sei que tem muita gente, quando a gente leu essa passagem, tá assim, meu Deus, o que é que ele vai pregar sobre uma mulher que pregou a cabeça de um homem no chão? Calma. Ela martelou um pino, uma coisa, um culto fúnebre. Calma, não é isso não. Olha o Papaúlo ali, ó. Ela era crente, ela pregou de verdade.
no sentido literal da palavra. Sabe, eu gosto, não muitos esportes, mas alguns esportes, poucos, eu gosto. E um dos esportes que eu gosto bastante, aí, posso dizer, 17, 18 anos já que eu gosto desse esporte, é squash. Eu gosto de squash, eu acho muito legal. É um jogo rápido, você gasta caloria, você se desgasta na quadra, e é rápido, eu largo ali uma porção de estresse naquele lugar e saio ali endorfinado, é muito bom. E durante os anos, esses 16, 17 anos, eu sempre gostei desse jogo. E tem alguns amigos que eu conheço que jogam também. E uma das vezes eu marquei para jogar com um amigo, que ele joga também há bastante tempo. E ele tinha uma raquete assim, fez uma raquete linda. Raquete, último modelo de raquete ultra leve. Raquete linda, maravilhosa. E a gente jogou e eu perdi aquele jogo. E a gente marcou pouco tempo depois para jogar de novo, joguei e perdi de novo. Falei, rapaz, sabe qual é o problema? A raquete. A raquete dele é top, é isso que está fazendo a diferença. E eu falei, não, eu tenho que comprar uma raquete dessa top, porque a diferença é a raquete que ele está jogando. E aí eu falei, não, vou trocar. Aí numa das viagens que eu fiz, eu acabei comprando uma raquete. Não uma raquete igual a dele, mas uma outra raquete também muito boa. Eu falei, não, pai, é raquete. Eu cheguei com minha raquete nova, empolgado, agora com essa raquete aqui. E aí joguei com ele, o que aconteceu? Eu perdi. E eu comecei a entender que não era sobre querer a raquete que ele tinha, que ia fazer a diferença no meu jogo. Mas o quanto eu me aplicasse e pagasse o preço no meu treinamento. Que não era simplesmente aquele equipamento que eu achava que ia fazer a diferença na minha vida, porque estava fazendo a diferença no mesmo jogo, na vida de outra pessoa. Que ia dar certo para mim também. Porque não deu. Aí eu falei, eu tenho que mudar a estratégia. E aí, claro, eu já tinha comprado aquela nova raquete ali. E aí eu falei, eu tenho que conversar com o treinador. Aí eu treinava com uma outra pessoa, squash, que é um grande amigo meu, que a gente treinava junto desde antes de eu casar. E aí, recentemente, no ano passado, eu troquei de treinador de squash, fui treinar com um treinador novo. E aí fui todo empolgado, cheio de razão. Não, porque isso aqui, porque o squash, porque eu quero fazer e tal. E ele só escutando, ele baixinho, assim, escutando. Aí ele disse, vamos lá. Aí vamos lá, começamos a jogar. Eu tá batendo. Eu falei, aí, o que é que você achou? Ele, vamos começar do zero, dos fundamentos. Meu amigo, como do zero, como dos fundamentos, você não viu? Ele falou, nada que eu quis ver, eu vi. Do zero, dos fundamentos. Aí eu estava acostumado a treinar ali, da 1 hora, eu treinava 5 a 10 minutos e eu jogava 50 minutos. Aí chegou o primeiro dia que a gente marcou, deu um bate-papo, depois a gente foi jogar. E aí, na hora que a gente foi jogar, eu falei, então aí, temos um aquecimento, vamos jogar? Ele falou, não. Eu falei, como não? Vamos jogar. Ele disse, não, vamos treinar. E nós fizemos 55 minutos de treino. E quando acabou o treino, meu irmão, eu não tinha força nem de ficar de pé. Ele falou, agora vamos jogar. Eu falei, não tenho condições. Ele falou, vamos lá, vamos jogar. Aí eu fui entendendo. E o treino que eu achava, isso não vai fazer diferença. A repetição ali, eu curtindo, agora vai lá, corre. Eu falei, correr. Ele falou, corre, vai lá, volta, vai. E aí fui com o tempo. Eu fui vendo a diferença que aquilo fazia. Não era sobre a raquete. Era sobre como eu estava sendo treinado. E aí, à medida que o tempo foi se passando, e eu fui gastando mais tempo no meu treinamento, a diferença foi acontecendo. Porque comprar a raquete, ou comprar um novo equipamento, ou comprar uma nova ferramenta, porque a gente coloca desculpa nas coisas, é a saída mais fácil. Você vai entender qual é o contexto. Tem gente assim, você quer que tenha a ver com um homem com o crânio esmagado no chão. Você vai entender. Mas muitas vezes a gente quer procurar a saída mais fácil. É do ser humano. É nato do ser humano procurar o caminho mais fácil. Procurar os atalhos da vida. Porque ainda mais no mundo que a gente tem vivido, no tempo que a gente tem vivido, ninguém quer pagar mais preço por nada. Quando eu falo pagar preço, não é valor monetário não, tá? É você ter desgaste por alguma coisa. Hoje em dia a gente tem vivido numa cultura do descartável.
Quando isso não dá certo, a culpa é disso, não é minha que não me adaptei a isso, vou pegar um novo. E isso tem se expandido e tem se difundido no mundo inteiro. E quando eu falo descartável de tudo, meu irmão, a gente está dando um exemplo da raquete, vai dar raquete ao casamento. Hoje em dia a gente está vivendo uma cultura de descartável. Que a gente não quer passar tempo, investir tempo no treinamento. Agora, o que é que eu aprendi? Quando o treino é duro, o jogo é fácil. Só para não dizer que eu não contei, depois eu joguei com esse amigo que eu falei algumas vezes. Quem ganhou todas as últimas vezes? Esse que vos fala. Porque o treinamento foi duro, o suor ficou na quadra, a lágrima ficou na quadra, o grito ficou na quadra. Mas depois de muitas horas investidas no treinamento, o jogo foi ficando fácil. E eu entendi que não era sobre a ferramenta que estava errada, era o tempo gasto com a ferramenta que ainda não tinha sido o necessário para que eu me aperfeiçoasse e alcançasse a excelência, por mais que simples fosse a ferramenta. Estão entendendo até aqui? Então vamos seguir. Juízes 4:21, que a gente acabou de ler. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca de tenda e lançou mão de um martelo. E chegou mansamente a ele cravou a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já cansado, e assim morreu. Quando a gente está falando de Cícera, a gente não está falando de um homem qualquer. A gente estava falando de um general experimentado em batalhas. Um general de guerra. Um homem que comandava muitos outros homens. Um homem experiente em batalhas e em guerras. E a gente está falando de uma mulher muito simples, de origem beduína, que vagava pelo deserto. Enquanto um tinha um treinamento militar extenso, enquanto um sabia manejar o arco, enquanto um sabia dirigir os carros de ferro de guerra, enquanto um sabia manejar a espada, o escudo e a lança, a outra uma simples mulher que tinha aprendido durante a sua vida a servir a sua comunidade e a sua família, estendendo tendas pelo deserto, amando tendas, e a forma dela estender a tenda, de armar a tenda e fixar a tenda, era cravando grampos no chão. Mas eu tenho certeza que por muito e muito tempo ela desenvolveu aquela atividade. Porque você só consegue alcançar a excelência em alguma área da sua vida quando você investe tempo e repete o processo várias vezes. Mas nem sempre a gente quer repetir processos. Mas sempre a gente quer chegar no propósito. Mas se não tiver o tempo de treinamento, e de treinamento duro, o propósito só se afasta. Até que chegue um dia que a gente comece a entender a necessidade do treinamento, a necessidade de investir tempo, a necessidade de pagar o preço para que a gente alcance aquilo que Deus já nos deu por herança. Olha a comparação que a gente tem feito numa sociedade onde uma mulher naquele tempo era muito desvalorizada. E uma mulher de origem simples, vivendo uma vida mais simples ainda como beduína no deserto, mas tinha se especializado em pelo menos uma coisa. E na passagem conta-se que quando Baraque chegou para encontrar Débora, ela falou: não, a gente precisa perseguir o rei e o seu exército, mas são 900 carros de ferro, a gente não vai dar conta. E Débora falou: vai, porque o Senhor disse que vai. Ele chegou assim: então você vai comigo? Ela falou: se eu for, Deus vai dar a vitória, consolidar a vitória através de uma mulher. Não vai ser você. Ele falou: não, vai comigo. E Deus, ele já tinha todo o plano traçado. E eu gosto quando a gente começa a falar e a pregar sobre pessoas improváveis, assim como já falamos de tantos outros. Jael, uma mulher que, se não tivesse sido por esse feito, talvez a gente não tivesse ouvido falar dela e tinha passado desapercebido. Não estava nem citado nas Sagradas Escrituras, o livro mais vendido de todo o mundo, de toda a história, por todo o tempo. Uma mulher simples, de hábitos simples, mas com aquilo que ela recebeu na simplicidade da vida, ela desenvolveu e aperfeiçoou o seu talento. Porque eu imagino você viajar numa caravana de beduínos e você ter que montar várias tendas. A destreza que você tem que ter com os equipamentos que lhe são
dados. E aqui a gente está falando de 2 equipamentos simples que não são equipamentos de guerra. A gente está falando de uma massa ou um martelo de madeira e um espeque, um pino de prender tenda. E foi o que ela usou para derrotar o general que comandava todo o exército dos inimigos. Os inimigos já tinham caído à espada, mais de 10 mil, o general fugiu a pé. Mas imagine, com todo o conhecimento que ele tinha, todo o treinamento de guerra que ele tinha, se ele não poderia levantar de novo mais um exército, certamente o faria. Mas jamais esperaria que uma mulher de hábitos simples, sem armas, mas com ferramentas, conseguiria cessar a vida daquele perseguidor de Israel. Eu já quero que você vá entendendo que muitas vezes a gente olha para a vida de outras pessoas que estão na nossa volta, olha as ferramentas que as outras pessoas têm na nossa volta, e a gente fala, se eu tivesse aquilo também, eu estava fazendo uma obra talvez igual, ou até melhor, ou até maior. E quando eu falo de ferramentas, meu irmão, eu estou falando de ferramentas não só no sentido de algo palpável, mas de dons e talentos que Deus nos deu. E muitas vezes a gente se compara, a gente se menospreza, a gente se diminui, porque a gente acha que não está fazendo a obra que deveria fazer, porque não tem algo que o vizinho tem. Comece a entender que não é sobre o que você tem que você julga que não é necessário, mas é sobre o treinamento que Deus vai fazer você passar para que você alcance a vitória que Ele quer te entregar dentro da simplicidade das ferramentas que Ele já te deu. Porque os sonhos de propósitos e promessas e palavras proféticas que Deus tem para a sua vida, você vai realizar com aquele pacote que Ele te entregou no nascimento. Agora não é Nissim Miojo, que está aqui e você bota água e está pronto. Não. Tem tempo. E depende do que está aqui dentro. Sabe, isso não estou entendendo. Pense o seguinte. Um macarrão. Vou nem dizer um macarrão. Vai ficar mais fácil. Um ovo. Se você bota dentro de uma água fervendo por um tempo, o ovo é líquido. E depois de um tempo, como é que o ovo fica se você cozinhar? Não entendi não, irmão. O ovo é líquido. O ovo é mole, água pura. Se você botar na água fervendo, depois de um tempo, o que é que acontece? Fica sólido. O pessoal fica duro, né? Fica mais fácil. O ovo está mole ali. Passou na água fervente. Ele fica pronto. Se você pega uma batata crua que é dura e bota na água quente, como é que ela fica? Porque é sobre a sua essência. A sua essência vai determinar de quando você passar pelo lugar quente, pela prova, se você vai amolecer ou se você vai firmar. A água é a mesma, a temperatura é a mesma, a ebulição está nas duas. Mas aquilo que tem dentro de você vai determinar como é que você vai sair do outro lado. Porque fulano, ele tem um dom que se Deus tivesse me dado também, eu estava avançando. Porque aquele kit de ferramentas que ele tem, meu irmão, começa a procurar dentro da sua bagagem, dentro da sua maleta de ferramentas, com as ferramentas que Deus te entregou. Porque é com as ferramentas que Deus te deu, que Ele vai te treinar e você vai vencer. Aleluia! Mas não fica se comparando, não, porque se minha ferramenta fosse uma ferramenta daquela de bateria, né? Que esse power tool, eu ia avançar muito mais. Talvez Deus não quer você no, mas quer você no. Mas é para a glória dele. E no tempo certo, ele te promove para não, porque fulano já está assim, deixa fulano estar. Mas você não sabe ainda onde você vai chegar. Se alegre e celebre em Deus as ferramentas que Ele te deu. Agora aqui está lindo. Porque as ferramentas aqui está bem exemplificado e está claro. Mas se você não cuidar das ferramentas que Deus te deu, no momento que você necessitar, elas não vão funcionar.
Imagine você pegar, tem um alicate ali. Imagine você pegar um alicate e você deixar ele exposto sem cuidado nenhum. Sem estar lubrificado. Quando você precisar, ele vai estar travado e não vai te atender, você não vai poder usar. Mas quanto mais lubrificado ele tiver, mais fácil será o manuseio. O que eu quero dizer? Quanto mais óleo tiver na ferramenta, quanto mais unção tiver na ferramenta, mais destreza você vai ter com ela. E preste atenção, quando não tem óleo, quando não tem lubrificação na ferramenta, ela é dura, ela é terrível de você trabalhar. Mas quando ela está lubrificada, quando ela está cheia de óleo, ela é mais fácil de você manusear. Mas como eu falei no começo, quando o treino é duro, o jogo é fácil. Então comece a clamar para que o Espírito Santo de Deus, que um dos símbolos dele é o azeite, te revista dia e noite de óleo, de unção, para que sua ferramenta esteja sempre ECD, em condições de ser usada. Porque para derrotar um general temido daquele tempo, foi necessário um martelo de madeira e um pino de tenda. Mas mãos adestradas, mãos que tinham calos, mãos calejadas, de tanto montar tenda na vida. Pela experiência que eu tive, da minha vida militar, foram poucos anos, foram 4. Mas na experiência que eu tive, um guerreiro não abandona a sua arma. Então eu tenho certeza que aquele general fugindo da guerra, porque ele tinha perdido aquela batalha, ele não abandonou suas armas no campo. Ele com certeza estava correndo ali, a espada estava na cintura, o arco devia estar nas costas. Então ela poderia ter olhado e dizer, agora que ele dormiu, ele vai agora morrer. E vou pegar a espada dele para matar. Mas não, ela não fez, ela fez com aquilo que ela tinha sido treinada. Quem já ouviu falar em pregar alguém na cabeça com um martelo e um pino de tenda, mas foi o que ela sabia fazer. E muitas vezes a gente olha para a ferramenta que Deus já nos deu, os dons que Ele nos deu, aquilo que Ele tem no cenário e fala, eu não quero isso, Deus, eu quero aquilo. Se contente com o que Ele já te deu. Porque se for necessário para o plano dele, o projeto dele, ele te dá mais coisas e mais ferramentas, ele vai fazer no tempo dele, para a glória dele. Amém, crente? Pare de olhar para o lado e cobiçar as ferramentas que os outros já têm. Comece a se alegrar e glorificar o nome do Senhor pelo aquilo que Ele te deu e fala, Senhor, me treina com isso. Deus me treina com isso. Deus adestra as minhas mãos com isso. Deus, eu começo a entender hoje os dons e talentos que você me deu e eu quero te oferecer de volta. Nós falamos recentemente sobre Ana. Tudo que ela queria era sair do opróbrio. Tudo que ela queria era sair da vergonha. Tudo que ela queria era um filho. Ela disse, Deus, se você me desse filho, eu vou te devolver. Comece a enxergar as ferramentas que Deus já te deu. Fala, Senhor, essas ferramentas que você me deu, eu vou colocar na tua mão, para a tua obra. E Deus vai fazer assim, ó, potencializar aquilo que Ele já te deu, quando Ele enxergar o que é que está no seu coração. Porque tem muita gente que quer ferramenta nova, ou ferramenta que outro tem para se promover. Não funciona. Quando Deus começar a enxergar o seu coração e ver que você quer as suas ferramentas que Ele já te deu, limpas, lubrificadas e prontas para servir a Ele, Ele vai fazer você chegar mais longe. Por mais simples que elas sejam, elas vão fazer o trabalho. Eu não lembro exatamente como é a história, mas uma vez eu recebi compartilhada uma história que tinha um menino, um jovem mais novo, com o seu machado, e tinha um ancião com o seu machado. E eles tinham uma grande quantidade de árvores para derrubar. E o menino na sua juventude saiu afoito, tchá, 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 derrubando árvore. De tempo em tempo ele via o velho sentado. Ele falou, esse velho não vai conseguir cortar essa árvore não é possível. Passa, e ele senta, passa um tempo e ele senta, passa um tempo e ele fica. Quando chegou no final do dia, o ancião tinha produzido 10 vezes o que ele produziu. E ele chegou, não é possível, porque eu me desgastei o dia inteiro, eu não parei em 1 minuto, e você parava de tempo em tempo. Como é que você produziu mais do que eu? Ele falou, porque de tempo em tempo eu parava para afiar o meu machado. Não é na sua força, não é no seu ímpeto. Agora as suas ferramentas têm que estar afiadas. E só o Senhor, só o calor da prova podem afiar suas ferramentas. Hoje no momento, acho que foi do dízimo, Danilo falou ali do deserto. Pense que Jael foi treinado no deserto, montando tendas.
Imagine o pessoal olhar para ela, o que essa mulher vai dar na vida? Em nada, uma beduína que monta tendas no deserto, que é um lugar de passagem, um lugar temporário, um lugar de prova. Mas é no deserto que ela desenvolveu a habilidade. E muitas vezes a gente começa a passar pelo deserto e entrar no deserto e diz: Senhor, me tira daqui, Deus. Ele está te treinando. Ele está adestrando as suas mãos para a batalha. Ele está desenvolvendo musculatura em você, para que você consiga realizar feitos com aquilo que você já tem na mão, que Ele já te entregou. Feitos que vocês não é nem capaz de imaginar, é o que Deus tem sonhado. E já comece hoje a ser grato por aquilo que Ele já te deu. Assim, o que Ele já me deu? Comece a orar assim: Senhor, me mostra quais são os dons e talentos que Tu já me deu, Senhor. Eu não quero nada que ninguém tenha, eu quero o que Você tem para mim. E desenvolve aquilo que Tu já me entregou em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino. Pare de se comparar a pessoas. Pare de almejar coisas que você não sabe se é para você ainda. E comece a celebrar aquilo que Ele já te entregou. Um balde de ferramentas. Todos nós, quando nascemos, nós somos recheados de dons e talentos. Dons e talentos, mas a gente tem que desenvolver o dom e o talento que Ele nos entregou, para quando chegar no momento que a gente precisa colocar em prática e em uso, esteja pronto para ser usado. Agora veja o que está lá em Juízes 5:24. A gente leu 4:21. Veja 5:24. Jael, esposa de Heber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Está na Bíblia, meu irmão. Mulher simples, de origem beduína. É a mais abençoada entre as mulheres, porque com ferramentas simples conseguiu realizar grande coisa. Não é sobre a ferramenta, meu querido, não é sobre a ferramenta, minha querida, mas sobre a unção daquele que te mantém de pé na sua vida. Juízes 5:24, acabamos de ler. Juízes 5:26. Com a mão esquerda pegou uma estaca, com a mão esquerda pegou um pino de tenda, com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou a Cícera e esmagou sua cabeça de um só golpe. Rachou e atravessou seu crânio. Meu irmão, eu não sou médico não, mas está ali o doutor Adriano que é médico, a Amandinha que é médica, eu não sei quantos outros médicos tem aqui. Mas rachar um crânio com um pino de tenda e um martelo de madeira, meu irmão, é muita destreza. Porque aqui a Bíblia não fala: e o Espírito do Senhor encheu Jael e lhe deu uma força assim como deu a Sansão. Não, meu irmão. Ali foi a destreza que ela teve de tanto fazer aquele movimento repetitivo. De você, quando tem que pagar um preço, às vezes, de ler uma Bíblia e fazer um devocional. Não, Deus já deu. Quanto mais você passar tempo na presença de Deus, mais Ele vai fortalecer a sua musculatura espiritual, mais longe você vai chegar e mais alto será o seu voo, em nome de Jesus. Imagine quantas tendas, eu fico imaginando a mão daquela mulher, toda arrebentada de calo. E os momentos que ela passava na areia escaldante do deserto montando tenda. Mas no dia certo, da agenda de Deus, Ele falou: eu vou usar agora o que você acha que é simples, mas que eu te entreguei para te promover. Com a ferramenta simples que ela tinha, ela foi promovida ao ponto da Bíblia dizer: Jael, esposa de Heber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Um martelo de madeira e um pino de tenda. Mas acima de tudo, uma disponibilidade. Deus disse que você já me entregou, seja um negócio, seja um sonho, seja uma empresa, seja o que for. É muito simples, Deus, é muito pouco, Deus. Irmão, entenda uma coisa: o que Ele te deu, Ele sabe para que serve, como ativar. Então comece a buscar para que você entenda e receba esse mapa, esse manual de como fazer. Mas é mais do que o suficiente para te promover. Ó, tem gente que deu aleluia e tudo aí. Aleluia. Juízes 5:31, a parte B do versículo. Em algumas versões da Bíblia, em vez de ser Juízes 5:31, parte B, vai ser Juízes 5:32, acredite. Eu vi Bíblias diferentes, com versões diferentes, que uma vai até o 32 e só vai até o 31. Então, se a sua vai até o 32, é Juízes 5:32. Se a sua não vai até o 32, é Juízes 5:31, parte B do versículo. Diz assim: então houve paz na terra durante 40 anos.
E a paz na terra durante 40 anos chegou por causa de um martelo de madeira e um pino de tenda. Pense assim, um pedaço de pau e um pedacinho de ferro enferrujado. Foi o que trouxe a paz por 40 anos de um povo perseguido. E está você atrás aí, Deus, se você me der um arco de bronze, como está na Bíblia, eu não quero um arco de madeira não, Deus, eu quero um arco de bronze, aquele que é difícil de vergar. Deus falou, não, eu vou lhe dar um pedaço de pau e um pedacinho de ferro enferrujado. Para quem não acredita, meu irmão, naquela época, eles já dominavam o ferro, tá? Tanto que na Bíblia fala que os carros lá de Cícero eram carros de guerra de ferro. Mas o martelo era de madeira. Ou seja, era um pedaço de pau e um pedaço de ferro enferrujado. Foi com isso que ela venceu. Foi com isso que chegou a paz. Foi com isso que chegou a liberdade. E a paz foi estabelecida por 40 anos. Israel, naquela circunstância, não tinha arma melhor do que a estaca da barraca e o martelo. Como na barraca que ela estava hospedada, ela teve que montar. Então, até para que Cícera se abrigasse ali, ela pagou preço naquele dia, construindo algo para que ele adentrasse. E isso também fica um exemplo bom, porque às vezes a gente caminha, que na hora que está de amar a nossa tenda, de deixar ela prontinha e finalizar, que é o lugar da nossa promoção. A gente fala, agora estou cansado, eu vou dormir, a tenda eu construo amanhã. Aí o general passa e a promoção não chega naquele momento, porque se a promessa ela vai chegar. Agora você com a sua atitude, eu com a minha atitude, a gente pode receber a promessa no tempo ou pode atrasar a promessa. Que imagine, já falei isso várias vezes, se Deus, o lugar dele, imagine que aqui nesse púlpito, ele vai permanecer aqui, quem vai se afastar dele ou vai se achegar a ele sou eu, com a minha atitude e com a minha caminhada aqui. Amém? Pai, quando a mensagem é mais dura assim, o povo nem glorifica, viu? Aí passou a vida, irmão, você vai sair daqui hoje diferente. Olha aí. Pai, não posso ver pastor Ramon, porque ontem eu estava assistindo um pedaço do culto, pastor Ramon, e ele fala assim, Herodes, o meu irmão morreu comido de bicho, por quê? Não deu glória. Aleluia. Aleluia, toda honra e glória a ti, Senhor, só tu és digno, recebe em nome de Jesus. Como a barraca em que ela estava hospedada era uma barraca de mulher, não havia armas por perto, porque eles sabiam dividir. As mulheres não podiam tocar naquilo que era feito para homens. Naquele tempo a coisa era bem clara. Então ela não tinha armas na barraca dela, a não ser as de Cícera, com certeza que estavam ali com ele. Mas ela sabia que aquilo ela não podia pegar, para ela não era lícito, e ela não tinha treinamento com aquilo também. Então ela falou, em cima daquilo que meu treinamento foi desenvolvido, é que eu vou usar para a glória dele. Comece a se alegrar com aquilo que ele já te deu. E comece a pedir a ele que desenvolva em você a habilidade, te traga unção na sua vida para usar a ferramenta, por mais simples que você julgue ser a ferramenta. Ai, Senhor, nós te adoramos. Com certeza ela tinha uma vasta experiência em como montar. E ela estava usando naquele momento os recursos que ela tinha, a habilidade que ela tinha, com aquela ferramenta que ela tanto conhecia, para realizar aquilo que era de propósito para ela. Israel usou os recursos dados por Deus naquela ocasião. Ela não pensou, na verdade ela não pensou não. Eu tenho certeza que ela não perdeu momentos e tempos pensando, ele está aqui, se eu tivesse uma arma. Se eu tivesse uma espada, um arco, não. Quando ela viu que era aquele o propósito de Deus se cumprir, ela falou, em cima daquilo que Ele me deu, eu vou realizar aquilo que Ele está me direcionando. Falo toda hora e repito para que ninguém saia daqui, Deus, minha ferramenta, se alegre com o que Ele já te deu. Só peça a Ele para que você desenvolva o dom e o talento que Ele já te entregou. Mas que nunca falte, como dando os exemplos do alicate, unção, óleo, lubrificação naquilo que Ele te deu. Para que no momento que você precise usar, esteja pronto. Imagine lá aquela passagem conhecida da igreja inteira, quando o noivo está às portas chegando, como nós estamos vivendo esse tempo. E nós temos 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? E quantas tinham lâmpada na mão? Não. Quantos tinham lâmpada na mão? Pronto, 10 tinham lâmpada na mão. Quantas as lâmpadas estavam acesas?
10. Calma, meu irmão. Vamos chegar lá nos 5. Quantas eram as virgens? Quantas as lâmpadas estavam acesas? Quantas levaram azeite extra? Aí o irmão acertou na hora. Agora imagine uma coisa. As 10 tinham azeite. As 10 estavam com lâmpada. As 10 estavam iluminando. Mas 5 carregaram um peso extra. 5 pagaram um preço maior. Falou, vai que a lâmpada acaba, eu vou levar extra. E na caminhada, meu irmão, você ir com a lâmpada iluminando e uma botija de azeite extra, é porque você está pagando preço. E quando estava se acabando, que eu vi aquela gritaria, o noivo está vindo. A lâmpada das outras 5 começaram a apagar. E elas chegaram para aquelas 5 de azeite extra e falaram assim, me dê um pouco do seu azeite, não foi isso? E ela disse, não, aqui quando está acabando eu vou completar o meu. Saiam e vão procurar um vendedor e comprem azeite extra, não foi isso que a palavra diz? Se elas saíram para procurar o vendedor para comprar azeite extra, é porque tinha quem vendesse, não é isso? Se tem quem compra, meu irmão, é porque tem quem vende. Não é o tema da nossa mensagem hoje não, mas entenda uma coisa, a unção que Deus te deu, não venda. Venda não. Ele deu para você usar e para você abençoar as vidas, mas o óleo que Ele derramou na sua vida, não venda a sua unção, não negocie a sua unção. Ela é sua. O que você vai fazer é responsabilidade sua e você vai dar conta. Um outro dia a gente fala disso. E Deus, Ele equipa o seu povo para o trabalho, Ele nos dá certas habilidades e dons para uma razão. E devemos sempre estar atentos às maneiras de usá-los. Mesmo quando não nos sentimos habilidosos, mesmo quando não nos sentimos capazes, equipados ou preparados, Deus nos garante a vitória. Porque nele a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Pois Deus, Ele é soberano e podemos confiar que Ele nos dará a competência, Ele nos dará a destreza. Ele vai fazer a gente alcançar aquilo que Ele quer que a gente alcance. O texto bíblico informa que a violência do golpe foi tão grande que a estaca cravou na terra. A destreza de Jael a manusear aquelas simples ferramentas foram decisivas para completar aquilo que já estava sendo proposto. Tarefa simples que era encarregada das mulheres de fazer, montar e desmontar tendas, mas dentro da simplicidade da tarefa ela alcançou algo grande, porque tudo que ela fez durante a vida, naquela repetição dos treinos, no momento do jogo valendo, ela conseguiu realizar. Ela conseguiu realizar. E a Bíblia fala que em seguida Jael saiu ao encontro de Baraque, que procurava por Cícera. Ela lhe mostrou o corpo dele ali, ainda com a estaca cravada em suas têmporas. Depois Jael foi homenageada com o cântico de Débora, como uma verdadeira heroína usada por Deus naquela batalha que narra lá em Juízes 5:6. E assim foi através da história de Jael. A forma mais improvável que o Senhor cumpriu a palavra e entregou o general do exército inimigo nas mãos de Israel, através de uma mulher de hábitos simples, mas adestrada e treinada. E a gente encerra com isso. 1 Samuel 17, 38 a 40. 1 Samuel 17, 38 a 40. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir aí não. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. E Davi disse, não consigo andar em tudo isso, pois não estou acostumado, ou não fui treinado com esse tipo de equipamento. Não consigo andar, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. E ficou de novo com a sua roupa simples de pastor de ovelhas. A Bíblia fala, seguindo o texto, pegou 5 pedras lisas de um riacho e colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Ele foi enfrentar um gigante com as armas com as quais ele foi treinado. Agora imagine se ele chegasse e dissesse, não, eu preciso realmente de sua armadura, eu preciso de sua espada, porque elas são de excelência, porque foram feitas para o rei, e eu vou usar, e todo o povo de Israel vai ver eu com essa armadura. Não, irmão. Ele sabia que a missão que Deus tinha colocado foi, você vai lá e você vai derrubar o gigante. Ele falou, eu vou com as minhas ferramentas simples, mas no nome do Todo-Poderoso.
um cajado, que também era uma arma de guerra, mas mostrando quem ele era, na essência. Porque se ele era pastor, ele não tinha que estar naquele momento travestido de rei, nem de valente. Porque a unção que ele já carregava era necessária para derrubar aquele que já tinha se levantado, para promover a Davi e legar ele ao trono. Aí você vai dizer, não, bispo, mas ele chegou a ser rei, ele usou armadura no tempo de Deus, mas você não pode antecipar os projetos e os planos, porque você tem que passar ainda pelos processos. Ele desceu para enfrentar, em nome do Todo-Poderoso, com um cajado e uma funda. Para ficar claro, meu irmão, é uma tirinha de couro, a funda, 5 pedrinhas e um cajado na mão. O cajado era para ele descer, mostrando que ele era na essência. Fala sobre governo, fala sobre autoridade. É uma ferramenta de guerra também, sim, mas falava sobre autoridade e governo. Ele falou, mas eu vou te enfrentar com o que eu sou treinado, que é essa tira de couro. E o gigante contra ele, com escudo, lança, espada, paramentado de capacete. E só bastou uma pedrinha para derrubar o gigante. E você está preocupado. Eu só tenho uma pedrinha, meu irmão, uma pedrinha derrubou o gigante e promoveu Davi. Então, entenda isso. Não é sobre a qualidade ou a quantidade daquilo que você já tem, mas sim sobre a disponibilidade daquilo que Deus já te entregou. Com isso a gente encerra. Não é sobre a qualidade, nem sobre a quantidade daquilo que você acha que você tem que ter, mas é sobre a disponibilidade daquilo que Ele já te deu. Muitas vezes a gente olha, não, Deus, se isso aqui fosse maior, a obra eu fazia maior. Lembra daquele improvável menininho que chegou com 5 pães e 2 peixes, tinha uma multidão, e Jesus não perguntou, quantos pães faltam? Ele falou, me dá aquilo que você já tem, porque aquilo que Ele já te entregou é mais do que o suficiente para que Ele multiplique e chegue provisão para uma multidão de pessoas.